Olá, meu nome é Hilton e eu queria comentar sobre um assunto que surge na minha leitura bíblica de hoje, que é a idealização do passado. Talvez você nunca viu isso com esse termo, mas certamente você já fez isso. Ontem eu acho que eu estava ouvindo um clipe de uma música, de uma banda de rock, e a maioria dos comentários é: nasci na época errada, né? Cara, essa época que era boa, né? Ah, é a época lá dos anos 70, lá dos anos 40 e por aí vai, não é? Idealizar o passado, que é você dourar o passado, né? Você olhar para trás e você só vê um passado lindo em contraponto a uma realidade cruel e um futuro assustador, não é? Então, idealizar o passado é isso. E é isso que o povo de Israel vai fazer, especialmente lá no capítulo 11 de Números, em que eles estão andando pelo deserto, né, em caminho em direção à terra prometida, e eles só têm um tipo de comida para comer, que é o maná, né, que é o pão que Deus manda do céu, não é? É o pão que cai ali do céu e eles só comem aquele tipo de comida. E eles começam a reclamar, e eles querem comer carne, e eles ficam falando das comidas que eles tinham lá no Egito, tá? Só que caramba, lá no Egito eles eram escravos, tá? Eles estavam loucos para serem libertos e tudo mais. Mas agora você olha para o passado e você não vê o passado como ele era realmente. Você olha para o passado com uma lente, né? Através de um óculos, né? E esse óculos afasta os sofrimentos e tudo, então você só romantiza a experiência que você teve lá atrás. Que é isso que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes você vê as pessoas na igreja, os irmãos mais velhos falando: ah, não, no passado era diferente. Quando eu era jovem era diferente, isso não acontecia. Né? Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre congressos de jovens. Nossa, naquela época os congressos de jovens, uau, era assim, era assado, né? Por quê? Porque agora a gente só olha para o passado e vê o que a gente quer ver, né? E quer ver, a gente infla, a gente joga uma lupa, um foco naquilo que era legal, né? E é só aquilo que a gente vê, a gente idealiza o passado. Isso é muito comum. Há quem diga que a idealização do passado é uma característica universal das sociedades humanas, né? Por quê? Porque a gente lida com aflições, com problemas, com incertezas e tudo, e a gente vai se refugiar onde? No passado. Só que isso é terrível, porque como o Hélio Gurovitz, ele fala que idealizar o passado apenas torna o nosso futuro ainda mais doloroso. Por quê? Porque não serve, porque não ajuda, porque não nos prepara, porque idealizar o passado nos tira o nosso foco do presente e poda a nossa criatividade, a nossa capacidade de resolver problemas e tudo mais. A gente fica lá só, né, romantizando, mas era assim, mas era assado, mas não tinha tanto trânsito. Caramba, não tinha tanto trânsito que ninguém tinha carro, né? Ninguém tinha carro, só pouquíssimas pessoas na cidade tinham carro, é por isso que não tinha tanto trânsito, não é? Não tinha poluição, tá, é óbvio que não tinha poluição, não tinha empresa, não tinha indústria, né? Então, ou seja, mas a gente não vê isso, a gente vai olhando lá. Tem uma frase do Fernando Pessoa que ele diz, né? Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou, né? E é sempre por isso que a gente romantiza o passado, né? É quando você olha para o hoje e você vê, cara, o que sou é nada, né? Como diz o Pessoa, né? O Fernando Pessoa. E aí, como você fica triste, você fica frustrado com a realidade atual, né? Aí você fica, mas no passado, mas é assim, mas assado e tudo mais, né? Que é uma tentativa da gente evadir-se dos problemas atuais, né? Se refugiando no passado, né? Se refugia no passado para fugir da nossa realidade presente. E isso é muito, muito, muito comum. O Zygmunt Bauer, um filósofo muito famoso, um cara muito fera, polonês, que morreu recentemente, eu li alguma coisa dele
E ele inclusive fala disso como um problema cada vez mais presente e com cada vez consequências mais nefastas para a gente. Ele deu até um nome para isso, que é retropia. Retropia, de acordo com Baum, é a busca da utopia no passado. Por quê? Porque se você olhar no cinema, por exemplo, na literatura, mas especialmente no cinema, há muitos filmes destacando o aspecto negativo do futuro, pintando o futuro como uma época de crise, de destruição, de miséria, de ruína, né? Quando você olha a Lenda, Eu Sou a Lenda e vários outros filmes e tal, pintando o futuro num local onde que não é um lugar de esperança, onde não é esperança e tal. Então, as pessoas passam, e isso é algo universal, passam a se refugiar no passado, buscar a esperança, porque normalmente o futuro é onde a gente deposita a nossa esperança, a nossa expectativa de progresso. Mas cada vez mais a humanidade, a sociedade, isso é refletido no cinema, vê o futuro como um local sem nenhum progresso, sem nenhuma esperança, né? De tragédia, de destruição, de tudo mais, não é? E aí as pessoas passam a olhar cada vez mais para o passado. Ai, mas era assim. Ai, mas era assado e tudo mais, né? Ele dá o nome para isso de retropia, que é a busca da utopia no passado. Uma vez que o futuro deixa de ser sinônimo de esperança e progresso, passamos a olhar para um passado idealizado. O que nos leva à conclusão, como se vê aqui em Números 11, de que a idealização do passado é uma evidência da nossa falta de fé, da nossa descrença. É um problema de fé, né? Por quê? Porque você idealiza o passado quando você não consegue enxergar no futuro progresso, né? Onde você não consegue ter esperança no futuro. Na verdade, nós idealizamos o passado por não crer mais no cuidado, na providência de Deus. De que Deus vai nos sustentar, de que Deus vai prover, de que Deus vai abençoar, de que Deus vai dar vitória e tudo mais, né? Então nos refugiamos no passado, né? Idealizamos o passado na igreja quando nós não cremos no futuro dessa igreja, né? Ficamos idealizando a juventude lá dos anos 80, né? Porque não acreditamos no futuro dessa juventude, no triunfo dessa juventude, né? Ficamos idealizando a igreja, a família, o governo, o Brasil de lá da época do regime militar. Você vê muita gente falando isso, porque na verdade estamos contaminados de uma descrença no futuro, de uma descrença num Deus que pode realizar grandes coisas no futuro. É isso que estava acontecendo com o povo. Eles, mesmo sendo guiados por Deus no deserto, não criam que aquele Deus podia prover um futuro. Então, se não podemos esperar nada do futuro, a melhor coisa é nos refugiarmos no nosso passado bonitinho, idealizado, e ficar lá aconchegados em posição fetal e tudo mais. O que muitas pessoas fazem, tá bem? Então, essa é uma reflexão aí a partir de Números 11. Todos nós, se olharmos para o passado, vamos ver coisas bonitas. Se olharmos mais atentamente, não vamos ver tantas coisas bonitas assim, mas vamos ver. Mas o discurso da fé e a palavra de Deus faz com que nós olhemos para o futuro, crendo que um Deus, que o nosso Deus, que o seu Deus tem poder e tem a intenção de construir um futuro muito mais glorioso do que qualquer passado que já teve. Um homem de fé olha para o futuro. Uma mulher de fé olha para o futuro. A gente precisa olhar para o futuro, para o Deus que nos conduz para algo muito maior de qualquer experiência que nós já possamos ter tido. É isso aí.